Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as divinas consolações do seu Espírito esteja com você e com a sua família. O texto que nós queremos iniciar já neste culto de domingo é o texto que está no livro de Salmos, de número 23, versículo 6, quando o salmista disse que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguiria todos os dias de nossa vida, ou melhor, nos seguem todos os dias de nossa vida. Nosso desejo é que a boa mão de Deus continue estendida sobre a sua família, sobre você que nos acompanha de longe e de perto. Você que está aqui em Pernambuco, no estado de Pernambuco, na região metropolitana, na região da Mata, no Agreste, no Sertão. Você que está em outro estado, distante de nós, mas que nos acompanha também pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube, que Deus continue lhe abençoando. E você que está até fora do Brasil, o nosso desejo é que você tenha uma manhã feliz, uma tarde feliz, uma noite feliz. Não sabemos aí o fuso horário em que você se encontra, mas que Deus continue sendo a fonte da sua alegria, a fonte da paz em sua vida. Nós queremos cumprimentar a todos que nos acompanham, aos nossos irmãos de perto e de longe. Você que ainda não teve um encontro real com Cristo, mas que prefere estar conectado conosco aqui na programação da Rede Brasil de Comunicação. Que Deus abençoe você no trabalho, onde você está, quem sabe em casa, viajando ao lado de alguém. Você que está, quem sabe, nos hospitais, mas estar aí nos acompanhando, de alguma forma, assistindo esta programação. Nosso desejo é que esta manhã seja uma manhã de paz na sua vida. O Deus que nós servimos é um Deus que cura também. E nós estaremos orando daqui a alguns instantes, apresentando a sua vida e com certeza temos esta convicção de que Deus pode marcar esta manhã para mudar o quadro clínico em que você se encontra. Nós queremos enviar a paz do Senhor para todas as nossas crianças do Departamento Infanto e Juvenil, desde maternal até juniores, que em alguns estados e cidades, por força do decreto estadual, não podem ainda estar de forma presencial nas escolas bíblicas dominicais. Quem sabe, muitos que estão nos assistindo aí estão morrendo de saudade, né, da tia que lá do departamento da escola dominical que trazia as dinâmicas. Nós vamos com certeza continuar orando e pedindo a Deus que esta pandemia termine e que tudo volte ao normal. Nós queremos saudar também com a paz do Senhor a nossos irmãos que estão aí já em uma terceira idade, uma idade mais madura, que já estão acima de 60 anos e que fazem parte daquele grupo de risco e que ainda também não podem estar presentes, mas estão acompanhando a programação da Rede Brasil. Nós queremos agradecer a sua audiência, pedir a Deus que continue estendendo as suas mãos, abençoando você e a sua família. Pois bem, todos os domingos nós fazemos a mesma coisa, nós estamos orando e nós vamos orar. Nós queremos orar, convidar você que pode estar conosco em pé, fique em pé neste momento. Aqueles que não podem, fiquem sentados, deitados, do jeito que você quiser. O mais importante não é a posição do seu corpo, mas a posição da sua alma, do seu espírito, um coração quebrantado. E isso nós vamos fazer, nós vamos orar a Deus, apresentando a você, a sua família, apresentando aí o seu negócio, apresentando tudo aquilo que está à sua volta, não é? Para que Deus ajude-o ou continue ajudando. E vamos agradecer, claro, por mais um domingo nesta Escola Bíblica Dominical. Ore comigo se puder. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um domingo, por mais uma oportunidade, por estarmos aqui com os teus servos, Senhor, participando deste culto no lar, ao qual denominamos de Escola Bíblica Dominical. Continua abençoando aquele que está perto e longe, aquele que ainda não te serve, Senhor, mas que está ouvindo a tua palavra. Ah, Senhor, os teus filhos que nos acompanham, teus servos que estão, Senhor, em casa, no trabalho ou até mesmo nos hospitais, aqueles que estão doentes, internados. Tu és poderoso, Senhor, e nós acreditamos que tu podes agora intervir neste quadro clínico, fazendo, Senhor, uma mudança de história. Nós te pedimos uma bênção sobre a vida da tua igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, pela vida do teu servo, o pastor Ailton José Alves, pastor presidente desta igreja, sua esposa, irmã Judite Alves, toda a sua família, Senhor. Te pedimos pela vida do pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, sua esposa e filhos e toda a família, bem como a diretoria da igreja, Senhor. Cada diretor que participa ali
daquele grupo de homens que foram selecionados para ajudar o teu servo. Abençoa também a mesa da convenção, todos os coordenadores de áreas, os pastores de filiais, de setores, que todos, Senhor, sejam abençoados. A cada direção de escola espalhada por este grande Pernambuco e por todo o Brasil e fora do Brasil. Continua conosco, recebendo toda a honra, glória e louvores, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, nós queremos aproveitar este momento e enviar uma saudação especial ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a toda a sua família, a diretoria da igreja, que Deus abençoe a sua vida, pastor, e nós vamos continuar orando pelo senhor, por sua família, saúde, para que Deus continue lhe dando força e graça na liderança desta grande obra que é a Igreja Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Muito bem, chegou o momento de orarmos através dos louvores, porque quando a gente canta, a gente ora, a gente agradece, a gente glorifica a Deus. E neste momento tem sido escalado pelo nosso pastor, o evangelista Josadark Aquino. E nós vamos convidar o ministro, Pai do Senhor, ministro. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Amém. Vamos como louvar fazemos a Deus todos os domingos, enaltecendo e engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar, ou vamos louvar a Deus, não é? O hino é o hino de número 7. Nós vamos cantar este hino que fala da cura, né? Cristo cura, sim. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós imenso, Ele cura sim. Aleluia! Que bonito hino, não é? Agora o hino 349 também, neste dia muito maravilhoso e especial, diante de uma lição tão bonita, não é? Importante. 349, que fala também dos dons do céu. Os dons do prometido, Pai, esperamos aqui, em santo amor reunidos, nós suplicamos a Ti. Manda, Senhor, chuva dos
dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus, manda, ó Senhor, chuva dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, chuvas sim mais abundantes, chuvas de vida e amor. Manda, ó Senhor, chuva dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus, manda, ó Senhor, chuva dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus, o teu poder esperamos, ó glorioso Senhor, nos altos céus aguardamos, chuvas do Consolador, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda aos céus, ó bom Deus, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Pai, abençoa os crentes que sempre estão a buscar a tua face tementes, chuva lhes queiras mandar. Manda, ó Senhor, chuva dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus, manda, ó Senhor, chuva dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Aleluia, que maravilha. Glória a Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que maravilha poder estarmos juntos na presença do Senhor nosso Deus, para estarmos adorando na beleza da sua santidade. Queremos ser gratos a Ele pela sua compaixão, pela sua graça, em poder estar com você nesta manhã de domingo, para juntos estarmos louvando o seu nome, louvando o nome do Senhor e aprendendo a sua santa e preciosa palavra. E assim como autorizado pelo evangelista Alessandro Barreto, queremos lhe lembrar que hoje estaremos seguindo estudando a palavra de Deus com a lição de número 4, cujo tema desta lição trata sobre a atualidade dos dons espirituais. Uma lição muito enriquecedora que estaremos aprendendo nesta manhã. Aproveito para lhe lembrar que você pode estar nesse momento compartilhando o link deste programa, deste culto, Este culto no lar, com outras pessoas também, por meio do YouTube, também Facebook e Instagram, para que outros também possam ser edificados. Talvez alguém que tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, que queira crescer também no conhecimento da palavra, seja um canal de Deus para estar também influenciando outras pessoas. Ainda dá tempo
Daqui a poucos instantes estaremos ouvindo o comentário desta preciosa lição e você pode ser um canal de Deus para também abençoar outras pessoas. Na lição de hoje, o texto áureo da lição nos faz ler o que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4, quando o apóstolo Paulo assim nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o texto áureo da lição de número 4. A verdade prática nos lembra de que ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Veja aqui de forma bem objetiva, a verdade prática já nos propõe a ver quanto é importante o assunto que estudaremos nesta manhã, que de alguma forma está ligado ao assunto estudado semana passada e que nós estaremos aprendendo nesta manhã. O objetivo geral da lição de hoje, a lição de número 4, é apresentar a atualidade dos dons espirituais. O propósito dessa lição é lhe fazer entender, lembrar o que a palavra ensina, mostrando que os dons são para os nossos dias, a atualidade destes dons. Já os objetivos específicos, que são 3, primeiro, é apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. Estará sendo tratado a respeito disso. Segundo, situar a função dos dons espirituais. E o terceiro e último objetivo, reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Então, à luz do texto sagrado, de 1 Coríntios, capítulo 12, partindo deste texto, aprenderemos o que a Bíblia diz a respeito desse importante assunto. E assim como nos orienta o evangelista Alessandro, que é o secretário da Superintendência das Escolas, ele nos convida para, nesse momento, juntamente com você, que pode e dispõe de condições de assim fazer, ficar de pé para juntos lermos a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe da lição de número 4 tem como base a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos de 1 a 11. Se você tem como estar acompanhando, seja de pé ou, dependendo do ambiente em que você esteja, talvez aí na portaria onde você está, no seu ambiente de trabalho, não lhe permite talvez ficar de pé, mas pode estar acompanhando a leitura da palavra de Deus por meio do seu televisor, do smartphone ou um outro aparelho, um elemento que esteja usando para estar acompanhando esta programação, quero dizer. Você que está acompanhando por meio do rádio, acompanhando também este culto maravilhoso, pode estar ouvindo a leitura da palavra de Deus e acompanhando. Talvez você que está de viagem pode estar fazendo assim também. A Bíblia diz que é bem-aventurado os que leem e os que ouvem a palavra de Deus. Então vamos à leitura bíblica em classe de hoje, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11 e o último versículo, versículo 11, leremos todos juntos, como é costume fazer sempre nas escolas bíblicas dominicais. Nos diz assim a palavra de Deus, acompanhe conosco. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Versículo 11, leamos todos.
mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Que coisa maravilhosa! Tendo lido a palavra do Senhor, nós estaremos neste momento, mais uma vez, elevando as nossas vozes em oração, pedindo de que o Senhor nos ajude a aplicar a sua bendita palavra em nosso coração, estarmos com os ouvidos abertos e coração preparado para receber o ensino desta manhã, pedindo de que o Senhor possa nos conceder a graça para vivenciar na prática e experimentar as bênçãos espirituais que Ele tem para nós. Ore conosco, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos Te louvar, Senhor, pela liberdade, pela oportunidade que o Senhor nos concede, privilégio de estarmos em Tua presença, nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Já louvamos ao Teu nome com hinos da nossa harpa, temos lido a Tua santa e preciosa palavra e mais uma vez queremos Te pedir que as Tuas bênçãos continuem repousando sobre cada um de nós. Aos Teus servos espalhados, Senhor, por todo o território brasileiro, ou mesmo além das fronteiras de nosso país, mas que estão acompanhando este culto no lar, sendo edificados pela Tua palavra, que possamos, ó Deus, estar atentos para o ensino, para aquilo que será abordado nesta manhã, estudando a lição de número 4, uma lição muito maravilhosa, que possas, ó Deus, cumprir a Tua palavra nas nossas vidas, que haja manifestações do Espírito Santo na vida dos Teus servos, pois a Tua igreja está aqui na terra, Senhor, e carece e necessita desses dons espirituais. Tu podes curar nesta manhã, Tu podes revelar a Tua grandeza, manifestando o Teu poder, o Teu conhecimento, e isso através dos Teus filhos, porque a Tua palavra nos diz de que esses dons também são para os nossos dias. Queremos já Te agradecer e pedindo em continuação, continua conosco, é o que nós estamos a Te pedir e também Te agradecer, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Se você estava em pé, pode sentar, por favor, e o nosso culto a Deus dá prosseguimento. Nós estaremos nesse instante, conforme a orientação do evangelista Alessandro, também no momento das nossas contribuições com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Observe que o culto, para ser completo, temos isso aprendido sempre na escola dominical e à luz da palavra do Senhor, que ele tem vários elementos. Já oramos, já louvamos ao Senhor, lemos a sua palavra, daqui a pouco estaremos ouvindo a ministração e, claro, não pode ficar de fora esse momento tão precioso que é de contribuirmos com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Entendendo que tudo provém de Deus, como o próprio Tiago disse na sua epístola, capítulo 1, versículo de número 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Significa dizer que tudo que é de bom vem de Deus. E tudo que nós temos recebido, claro, são motivos para agradecermos a Ele ainda mais. E contribuir com dízimos e ofertas, além de ser um mandamento bíblico, é uma expressão da nossa gratidão ao Senhor pelo que Ele nos tem concedido. E observe que essa atitude não é simplesmente a partir da lei estabelecida no Antigo Testamento. Antes disso, mostrando que isso é resultado de um coração alegre, um coração que reconhece que tudo vem de Deus. Abraão contribuiu, deu dízimo antes da lei. O próprio Jacó também assim se propôs a fazer, mostrando que contribuir com dízimo e oferta é uma prática que vem antes da lei propriamente dita. Sendo assim, nós vamos continuar cooperando com alegria e com prazer, uma vez que pertencemos a uma igreja séria, comprometida com a palavra do Senhor. E temos visto a administração do nosso querido pastor presidente, por meio de todos os departamentos desta igreja, vendo o trabalho do Senhor crescendo. E o fato de estarmos aqui nesta manhã com você por meio desse instrumento que é a Rede Brasil, isso é uma demonstração do quanto Deus tem abençoado este trabalho através da sua cooperação. E para que esse trabalho continue sendo feito e vidas possam continuar sendo alcançadas, seja pelo trabalho social, pelo trabalho evangelístico feito por esta igreja, por meio da Rede Brasil de Comunicação e outros
meios pelos quais a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco tem cumprindo seu papel à luz da palavra do Senhor. Nós queremos lhe lembrar que está à sua disposição, ou continua à sua disposição, ferramentas que facilitarão a você que está ainda impossibilitado, por exemplo, a estar no culto presencial, ou mesmo você que se identifica, tem acompanhado toda a programação desta igreja e quer contribuir, até mesmo você que ainda não é evangélico, tem esta liberdade de fazer também. Por meio do QR Code que está aparecendo na sua tela, por exemplo, no rodapé do seu televisor, você percebe que esta ferramenta facilita, não é? Você aproveita para aproximar a câmera do seu celular ou, se preferir, baixar o aplicativo que possa fazer a leitura desse QR Code e, de forma interativa, uma tela será aberta para que você possa estar definindo o valor da sua contribuição e a forma em que queira assim realizar. Se preferir, continua à sua disposição o site oficial da nossa igreja, está aparecendo para você neste momento. E você que está acompanhando pela rádio, quero lhe lembrar que é o www.iadpeplay.org.br, onde está à sua disposição toda a grade de programação da Rede Brasil, desta igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco. E ao rodapé, ao finalzinho da tela, tem a opção Quero Contribuir. Você pode clicar e escolher, selecionar a natureza da sua contribuição, se é dízimo, se é oferta, se é voltado para o trabalho missionário, onde nós temos espalhados por vários continentes missionários a serviço de Deus, a serviço desta igreja, pregando a palavra, e você pode estar contribuindo também. Se queira assim estar pagando um voto ou, como já falei, continuar contribuindo para que a Rede Brasil de Comunicação continue transmitindo a palavra de Deus de forma sadia, abençoando vidas. Ao selecionar, você pode escolher o PayPal ou o PagSeguro, para que possa estar fazendo o pagamento deste boleto que é gerado por meio dessas ferramentas, principalmente você que está fora do país. Ou por meio do depósito bancário, transferência na Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil. Para você que está acompanhando, não é, pelo televisor, pelo seu smartphone, está aí a tela, você pode tirar um print ou mesmo uma foto, se preferir, do seu televisor, e o QR Code também igualmente para estar cooperando na obra do Senhor. O que estará aparecendo também no rodapé da sua tela no momento em que estaremos louvando ao Senhor. Lembrando que sempre o beneficiário dessas contribuições é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Ora, diante disso, assim como fomos autorizados também pelo evangelista Alessandro, eu quero lhe convidar nesse instante para, juntamente conosco, nesse momento, dedicar um tempo para estarmos apresentando a Deus os dizimistas, os ofertantes da casa do Senhor. Aqueles que vão contribuir com alegria, aqueles que desejam contribuir, mas estão desempregados, vamos orar também por você nesse instante, crendo que Deus ainda abre portas, mesmo dentro desta realidade que nós estamos vivenciando. Mas você sabe que o Deus a quem nós servimos, Ele pode fazer tudo muito mais abundantemente. Se assim você crê, juntamente conosco, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor, neste momento tão feliz, alegre, em que podemos contribuir, expressando a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado diário que temos sido alvo, e reconhecemos de que Tu tens mandado aquilo que nós precisamos, Senhor. Continua recompensando os Teus filhos, que nesse momento vão estar contribuindo, cooperando, para que o Teu trabalho, para que a Tua obra continue sendo realizada. Aqueles que têm o desejo no coração, mas que há um impedimento porque estão desempregados, não têm renda, Senhor, mas Tu és poderoso para assim fazer. Tu podes abrir portas, Tu podes fazer coisas maravilhosas acontecerem, para que o Teu filho possa estar contribuindo também. A este amigo não evangélico que com prazer tem cooperado, continua abençoando, fortalecendo e recompensando com ricas bênçãos dos céus. A todos quantos farão este trabalho, queremos Te apresentar igualmente o que é comerciante, aquele que é autônomo, empresário, continua abençoando cada vez mais. Tudo isso nós estamos a Te pedir e também Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, o evangelista Alessandro convida mais uma vez para esse momento de louvor, enquanto você vai estar contribuindo. O evangelista Josa Dark Aquino vai estar louvando a Deus juntamente conosco. Não desperdice essa oportunidade, vamos louvar o nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus, vamos adorar a Deus com mais um hino. Desta feita, o hino 517 da nossa harpa cristã. Fala da cura divina. Cristo Jesus hoje vai te curar, se podes crer, pois tem virtude e graça sem par pra curar teu ser. Vem pra te curar, crê que has de ver cura divina se manifesta no teu fraco ser. Crendo em Cristo irás receber cura do céu, pois Ele tem ainda o mesmo poder, o poder de Deus. Vem pra te curar, crê que has de ver cura divina se manifesta no teu fraco ser. Muito poderoso é Cristo Jesus pra te curar, todas as doenças levou sobre a cruz para te sarar. Vem pra te curar, crê que has de ver cura divina se manifesta no teu fraco ser. Não te hei dito se creres em mim, que has de ver, cura divina manando enfim, se puderes crer. Vem pra te curar, crê que has de ver cura divina se manifesta no teu fraco ser. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Que bênção estarmos louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome. Como é bom iniciarmos a semana já dizendo que Ele é digno de receber louvor e ouvir mensagens tão maravilhosas, cantadas, poesias que nos transmitem paz, que nos transmitem a palavra de Deus. Neste momento nós vamos estudar mais uma lição, como já foi falado nesta manhã pelo presbítero Jonathan Lucena. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, uma lição que tem muito a nos edificar, que tem como título A Atualidade dos Dons Espirituais. Dia 24 de janeiro do ano de 2021, a verdade prática da nossa lição nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática, repetindo mais uma vez essa verdade prática, nos diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Na lição primeira desse trimestre, nós trouxemos aqui uma lição um tema muito importante, que foi falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Na lição de número 2, falamos sobre a sua atuação do Espírito no plano da redenção. Nós aprendemos como é que o Espírito Santo trabalha na redenção do homem, convencendo o homem da justiça, do juízo e do pecado, trabalhando na santificação deste homem, na purificação deste homem, na adoção deste homem que outrora era pecador. E podemos aprender que o Espírito Santo é um agente direto na ação ou na atuação da
redenção. Na semana passada nós falamos sobre o que é o batismo no Espírito Santo. Vimos quais benefícios isso traz para a vida de um crente. E hoje, a lição de número 4, nós vamos falar sobre a atualidade dos dons do Espírito Santo. O próprio título da lição já nos mostra qual o ponto central de hoje. O que é que nós vamos estudar hoje? Qual a finalidade desta lição de número 4? A atualidade dos dons do Espírito Santo. O próprio título, Atualidade, já nos mostra que o propósito deste ensino de hoje é mostrar que este dom do Espírito Santo, ou os dons, melhor no plural, do Espírito Santo, estão disponíveis para a igreja hoje. Os dons espirituais não foi algo exercido pelo Espírito de Deus apenas no primeiro século, apenas quando os apóstolos estavam vivos, como alguns preferem assim entender. Mas, pelo contrário, os dons do Espírito Santo permearam toda a história da igreja e estão em plena atuação hoje, em pleno século XXI. E este é o propósito central da lição de hoje, falar sobre a atualidade dos dons do Espírito. Pois bem, então podemos dizer com toda certeza de que você que nos acompanha, você que é crente, você que é uma pessoa convertida na pessoa de Cristo Jesus, você que serve ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem sim acesso a esses dons. Eu me refiro exclusivamente para você que é salvo, porque o próprio Jesus disse isso. No capítulo de número 14 do Evangelho de João, versículo 16 e 17, o Senhor disse que enviaria o Consolador, aquele que viria em seu lugar. E ele diz no verso de número 17, que aqueles que servissem a Deus receberiam este Espírito, não aqueles que não serviram ao Senhor. Porque Jesus disse que aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo não conhecem o Espírito Santo e não podem recebê-lo. Mas todos quantos foram regenerados, ou seja, que nasceram da água e do Espírito, estes sim, o Espírito estaria com eles e habitariam neles. Então é a partir dessa habitação do Espírito Santo nos salvos que os dons espirituais estão à disposição da igreja. Nós queremos já nesta lição, no início, trazer uma definição da palavra dom. Mas antes de falarmos de forma mais direta sobre esta definição, eu quero lhe convidar, você que nos acompanha em casa, a estar lendo conosco a introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição traz uma informação que abre as portas para o nosso ensino nesta manhã. Diz assim: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade. E continua: para demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, os dons espirituais têm como finalidade isso, a demonstração do poder de Deus para aqueles que estão sendo evangelizados, para aqueles que estão contemplando a ação do Espírito Santo no mundo. Mas não somente isso, não somente a demonstração do poder do Espírito de Deus perante o mundo, mas também para a edificação e conforto da igreja. Podemos dizer de que é através dos dons que o Espírito de Deus ele atua de forma direta na igreja do Senhor. E a palavra dom, que vem de uma expressão grega, charisma ou carisma, como alguns preferem, traz a ideia de dom, traz a ideia de presente, porque a mesma palavra, ou a mesma raiz da palavra dom, que é a palavra carisma, é a mesma palavra que vem, a mesma raiz que vem para a palavra caris, ou charis, que quer dizer graça, que quer dizer presente. Olha que coisa interessante. Os dons do Espírito Santo são presentes dados por Deus à igreja. A palavra charisma ou carisma, ou a palavra pneumáticos,
no Novo Testamento, no grego, tem a ver com os dons do Espírito Santo. E o apóstolo São Paulo vai falar muito sobre estas duas palavras, charisma ou charismata, no plural, e pneumáticos, que tem a ver com os dons do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diversas vezes vai trazer a expressão tom pneumático, ou seja, os dons espirituais. E quando olhamos para a definição desta palavra, nós vamos entender de que os dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço espiritual, e especial na execução dos dons na igreja. E eu quero aqui ler com vocês, vamos ler mais uma vez aqui, o que são os dons espirituais. Diz assim a nossa lição: a declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente. Aquilo que nós falamos já no início. Para quê? Para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esta definição ela é muito completa, porque já nos diz essa definição de que os dons espirituais eles não existem para uma autopromoção. Ninguém que use os dons espirituais para se autopromover está fazendo o querer de Deus. Os dons espirituais, eles servem para a promoção e para a propagação do Evangelho, mas não para uma autopromoção de quem o possui. Ninguém pode valer-se de ter os dons espirituais dados e concedidos pelo Espírito de Deus para a sua autopromoção. Não é esta a finalidade primordial do dom. O dom, ele tem como função e finalidade a propagação do Evangelho, edificação da igreja e conforto dos crentes. Ninguém que se autodenomina espiritual e utiliza-se dos dons espirituais pode fazer isso para ganhar, ou seja, para crescer pessoalmente ou ganhar prestígios pessoais. Não. Os dons espirituais, eles são dados por Deus e concedidos pelo Espírito para a propagação do Santo Evangelho. Podemos então dizer que ninguém que possui o dom espiritual deve fazer isso, ou os dons espirituais, pensando em si próprio, mas sim na igreja. Nós podemos dizer, como o dicionário teológico escrito pelo pastor e também teólogo pastor Claudionor Corrêa de Andrade, ele diz o seguinte: que os dons espirituais são recursos extraordinários que o Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo, colocou à disposição da igreja. Olha aí, não é à disposição de uma pessoa para promoção, como sendo um auto-marketing, não. Mas ele diz que os dons foram concedidos à igreja. E pelo menos 3 coisas podemos dizer aqui. Esses dons espirituais visam o aperfeiçoamento dos santos. Isso está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Se você porta de um exemplar da Bíblia e tem condições de ler, eu convido-o a ler a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 14, e o versículo de número 32, falando sobre os dons espirituais. Paulo diz que os espíritos dos profetas, eles são sujeitos aos profetas. Observe de que existe aqui uma interligação muito grande entre o espírito do profeta e o Espírito de Deus. É claro que o Espírito de Deus é aquele que concede ao homem os dons espirituais. Mas nós podemos ainda citar outro texto, dizer que os dons espirituais, eles estão para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, da igreja, mas também os dons espirituais, eles servem como uma ampliação do conhecimento de cada crente, no âmbito espiritual, mas sobretudo para a propagação do Evangelho. Foi isso que
lá no capítulo 1, versículo de número 8, o próprio Jesus disse para aqueles apóstolos, Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles seriam revestidos de poder. Mas para que esse revestimento de poder? Através do batismo com o Espírito Santo, Jesus disse que esse revestimento de poder lhe traria uma capacitação, um aperfeiçoamento para que eles pregassem o Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então podemos dizer, sem sombra de dúvida, de que este dom ou estes dons que são concedidos aos crentes é sim para fim de apregoar também o Evangelho do Senhor. E, em terceiro lugar, podemos dizer de que esses dons têm como finalidade trazer a atenção dos incrédulos para o Evangelho. Nós podemos citar textos como Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 e o versículo de número 30. Mas os propósitos dos dons espirituais são muito amplos. O apóstolo Paulo explica de forma muito clara, quando no capítulo de número 12 da sua primeira carta aos Coríntios, e o versículo 7, o apóstolo São Paulo diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É bom relembrarmos aqui nesta manhã que a capacitação que o Espírito Santo dá através dos dons aos homens, à sua igreja, e de forma mais específica, aos salvos, é para aquilo que for útil. Ninguém pode usar os dons espirituais para fins pessoais, ou como já foi dito no início desta palavra, para uma autopromoção. Não, os dons espirituais, eles são concedidos à igreja para aquilo que é útil. E útil o quê? Útil para a propagação do Evangelho, útil para a edificação da igreja, útil para a consolação dos santos. Podemos ainda citar outro texto, como o livro de Romanos. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo de número 1 e o versículo de número 11, o apóstolo Paulo vai falar mais uma vez sobre o propósito destes dons espirituais. E ele diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Observe que o apóstolo diz de forma muito clara de que um dos propósitos dos dons do Espírito Santo é trazer conforto à igreja. O conforto que esse dom dá é através da edificação, da exortação, da consolação e do ensino. O apóstolo deixa muito claro de que este conforto é dado a partir do recebimento deste dom espiritual. Nós podemos dizer de que o dom ou os dons do Espírito Santo servem para a edificação da igreja. O apóstolo São Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 14 e o verso de número 4, ele nos diz: o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Observe que é sim um dos propósitos do Espírito Santo conceder dons à igreja para a edificação da mesma. Os dons espirituais têm como propósito isso, trazer a edificação. O versículo de número 12 nos diz assim, do mesmo capítulo, Paulo escrevendo: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Os dons espirituais têm como propósito isso, edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja. E quando nós falamos de edificação, nós lembramos logo da imagem de um edifício. E o que é que edifica um edifício, se não as bases? O que sustenta um edifício são as suas bases. E então nós podemos entender de que o apóstolo São Paulo está falando sobre edificar,
ele está falando no sentido de trazer base para a igreja. Uma igreja que não tem a manifestação dos dons espirituais, podemos dizer de que está faltando algo em sua edificação. E aqui o que nós podemos relembrar é: será que somente a igreja primitiva precisava dessa base? Será que somente a igreja primitiva precisava desta edificação? É claro que não. Jesus disse aos seus discípulos, isso está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Será que foi somente a igreja primitiva que creu nestes sinais? Obviamente que não. É por isso que o título da lição de hoje é a atualidade dos dons do Espírito. Sabe por que os dons espirituais são atuais? Porque assim como a igreja primitiva, nós hoje também cremos. Jesus disse isso: estes sinais seguirão aos que crerem. O apóstolo Pedro também, no livro de Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas, no capítulo 2, ele fala sobre esta atualidade dos dons, esta contemporaneidade dos dons. O capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 39, o apóstolo Pedro, depois do dia de Pentecostes, daquela manifestação maravilhosa, onde o Espírito desce e repousa sobre todos que ali estavam, ele vai falar sobre aquele mover do Espírito. E ele vai dizer o seguinte no capítulo 2, versículo 39 de Lucas: porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e ele continua, e a todos os que estão longe. E essa expressão longe aqui fala de algo geográfico, mas fala de algo temporal também. Longe aqui não é somente longe no sentido de quilômetros, geograficamente falando, mas longe no sentido temporal. E ele diz: a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Pedro estava dizendo que o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, todos os dons advindos, estavam disponíveis a todos quanto Deus chamar. A pergunta é: Deus chamou para a salvação apenas no primeiro século? Não. Deus continuou chamando ao longo dos séculos e continua chamando ainda hoje. Logo, a atualidade dos dons espirituais é para os nossos dias. Nós podemos continuar falando sobre os propósitos dos dons do Espírito Santo, dizendo que, além de ser para a edificação da igreja, os dons do Espírito Santo também é para a edificação do crente em particular. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 11 e o versículo de número 12, Paulo vai falar sobre este propósito dos dons do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo de número 11 e 12, o apóstolo diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo, disse o apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre os dons ministeriais, nós estamos falando sobre os dons do Espírito, e ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Observe que o Espírito Santo aqui, através dos dons, edifica não somente a igreja, mas edifica cada crente em especial. Então eu posso dizer, à luz desse texto, de que um dos propósitos do Espírito Santo concedendo os dons à igreja é edificar a igreja, mas edificar cada crente em particular. Um outro propósito dos dons do Espírito Santo, podemos dizer, é capacitar o crente a testemunhar de Cristo. Nós já falamos sobre o livro de Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, mas nós podemos citar outro exemplo, que é o capítulo de número 6, verso de número 8 ao verso de número 10. E nós queremos mais uma vez voltar ao texto sagrado,
Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de número 8 ao verso de número 10, vai nos mostrar quando Estevão é levantado pelo Espírito Santo de Deus para pregar a palavra, e o verso de número 8 diz que Estevão estava cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Observe que aqui Estevão estava exercendo o dom espiritual de poder, de maravilhas, de curar. E o texto nos mostra de forma muito clara de que o versículo 9 e o versículo 10 mostra de que muitos se levantaram contra Estevão, mas não podiam resistir porque ele pregava, diz o versículo de número 10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, diz o texto, que com ele falava. Ou seja, um dos propósitos dos dons espirituais é conceder capacidade ao crente de testemunhar do Evangelho. E a pergunta que nós queremos fazer é: será que o Evangelho foi pregado, anunciado somente nos primeiros séculos da igreja? Não, ainda hoje o Evangelho é pregado. Logo, a atualidade dos dons espirituais é para hoje também. Podemos dizer que uma outra funcionalidade, uma outra necessidade da ação do Espírito Santo através dos dons é a capacitação, sim, para o crente pregar o Evangelho, mas também a confirmação da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje ela é pregada e confirmada em todos os 4 cantos da terra através do poder que o Espírito Santo concede ao crente através dos dons espirituais. E uma última coisa que podemos dizer como finalidade dos dons espirituais é a unidade no serviço cristão. Paulo nos diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12. Nós já citamos esse capítulo, mas nós vamos retornar a este mesmo capítulo, capítulo 12, versículo 7, até citamos esse texto, mas vamos ler novamente. Paulo disse que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então podemos dizer de forma muito clara de que os propósitos dos dons espirituais é edificar a igreja, edificar o crente em particular, capacitar esse crente a testemunhar, capacitar esse crente a ganhar almas para o reino de Deus e, acima de tudo, claro, a unidade do serviço cristão no corpo de Cristo. Tudo isso são finalidades que os dons do Espírito Santo promovem. Mas falando ainda sobre esta atualidade dos dons do Espírito, o que é que nós podemos dizer sobre esta expressão, atualidade dos dons? Ora, nós já vimos que a igreja precisa ser edificada, a igreja precisa ser confortada, a igreja precisa propagar o Evangelho, e tudo isso só é possível através dos dons espirituais. Logo, por isso que hoje nós precisamos desses dons, e por isso que o Espírito Santo atua na igreja. Mas eu quero aqui fazer a leitura, fazendo uso da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. E eu quero aqui ler o que diz ipsiliteris esse documento. A nossa declaração de fé diz o seguinte a respeito da atualidade dos dons do Espírito Santo em nosso meio. Cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na igreja hoje. Continuando, o batismo no Espírito Santo é um dom. Aí é citado o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, quando o apóstolo Pedro diz: e recebereis o dom, o presente do Espírito Santo. Ele estava falando ali sobre o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. E este dom é para, diz a nossa declaração, para todos os crentes. E é citado aqui aquele texto que nós já lemos hoje, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, quando Pedro diz: porque a promessa vos diz respeito a vós. E Pedro continua: a vossos filhos, a vossas filhas. Isso fala de posteridade, isso fala de descendência, isso fala de gerações. E Pedro continua dizendo: e a todos quantos estão longe. Já falamos sobre isso. E Pedro continua: a todos quantos Deus, nosso Senhor,
chamar. Deus tem chamado homens ao arrependimento até hoje. Por isso, logo, podemos concluir que estes dons do Espírito Santo são para nós. Continuando lendo o que diz a declaração de fé, ela continua dizendo: mas os dons do Espírito Santo, ou os dons espirituais, na linguagem paulina, são sim para nós hoje. E continua dizendo, citando quando o apóstolo Paulo escreve sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, o apóstolo diz: acerca dos dons espirituais, quero eu, irmãos, que não sejais ignorantes. O que seria então essa palavra ignorantes, quando o apóstolo se refere aos irmãos de Corinto? Ignorante é alguém que não tem conhecimento sobre algo. E o apóstolo Paulo, falando sobre os dons, disse: irmãos, eu não quero que vocês fiquem sem saber este dom, sobre estes dons do Espírito Santo. E lendo ainda o documento que foi citado, é dito o seguinte: estes dons espirituais são restritos àqueles que estão, claro, servindo ao Senhor. Nós precisamos dizer mais uma vez o que já foi dito lá no início: os dons espirituais são para a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor. Esta capacitação espiritual e sobrenatural é uma concessão, é um presente dado pelo Espírito à Igreja de Cristo. Nós podemos citar mais uma vez o que está escrito na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, que foi um texto que nós já citamos. Nós queremos, é claro, com muito respeito, dizer que aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram, que os dons espirituais foram apenas uma concessão do Espírito para a igreja primitiva, dizer que, lamentavelmente, as pessoas que assim pensam, isso não tem nada a ver com a sua salvação, claro, porque a salvação não é em crer ou não crer em um ou outro dom, mas a salvação é professar que Cristo é o Senhor e aceitá-lo como um único e suficiente Salvador. Nós queremos dizer de que essas pessoas que assim pensam, alguns denominados na teologia como cessacionistas, vem da palavra cessar, parar, não é? Da ideia de fazer parar, de interromper, eles estão perdendo algo maravilhoso concedido pelo Espírito Santo, que é a possibilidade de experimentar algo a mais da salvação. Nós, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos salvos. Pedro disse isso: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Quando alguém se arrepende e crer em Cristo, logo este alguém é salvo. Mas quando alguém deixa de crer nos dons espirituais, ele deixa de experimentar algo sobrenatural no aqui e agora. Nós sabemos de que os dons espirituais mostram no momento atual de que Deus tem mais do que a salvação para nos dar. A salvação, não resta dúvida, é o maior presente de Deus à humanidade, mas os dons espirituais acompanham esta salvação. Nós podemos dizer o que a própria Bíblia nos mostra sobre os dons espirituais. Quais as advertências que a Bíblia nos apresenta sobre este dom, os dons espirituais? Mas antes de citarmos aqui algumas advertências, eu gostaria de voltar para a lição com vocês. Nesse momento, nós já vimos aqui o ponto 1 sobre o que são os dons espirituais, mas a nossa lição, no ponto 2 da nossa lição, vai falar sobre a função dos dons espirituais. E neste tópico de número 2, onde fala sobre a função dos dons espirituais, no subtópico 1 fala sobre a lista dos dons, no subtópico 2 fala sobre a classificação teológica dos dons, e no subtópico número 3 fala sobre a classificação bíblica. E é a partir desse segundo ponto da lição que eu gostaria de pontuar aqui algumas advertências que a Bíblia nos faz acerca dos dons espirituais. A Bíblia nos faz, claro, algumas advertências. A primeira advertência que a Bíblia faz sobre os dons espirituais é que devemos
conhecer os dons espirituais. Que coisa maravilhosa! O que seria, então, conhecer os dons espirituais? O apóstolo Paulo, no capítulo de número 12, versículo 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, conhecer os dons é não ser ignorantes a respeito deles. E como é que eu posso conhecer os dons, se não crendo, claro, que eles existem e que eles são para os nossos dias, mas também, além de crer, experimentar estes dons. Alguém que não experimenta os dons espirituais porque não crê na atualidade deles, logo eu posso dizer que é ignorante a respeito dos mesmos. Os dons espirituais, me refiro. É preciso entender de que a palavra ignorantes, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, fala de conhecer, de experimentar, de saber o que é. Então, a primeira grande advertência que a Bíblia nos diz é que devemos conhecer estes dons espirituais. Mas não somente isso. O apóstolo Paulo não apenas nos adverte a conhecermos os dons, mas ele nos adverte também a buscarmos os dons. Olha que coisa maravilhosa. Se os dons espirituais não fossem necessários, a pergunta é: para que o apóstolo nos incentivaria a buscá-los? Observe o que diz o capítulo 12 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, o versículo de número 31. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai. Observe que o apóstolo Paulo manda procurar. Os dons espirituais estão à disposição da igreja, mas é preciso buscarmos, procurarmos estes dons, não sermos ignorantes a respeito deles. O apóstolo deixa claro que devemos conhecer em primeiro lugar, mas em segundo lugar devemos buscar. Você que me escuta nesse momento, você que é crente, que sabe que os dons espirituais estão à sua disposição, continue buscando conhecer mais dos dons espirituais. Esses dons estão à sua disposição. Nós sabemos que nem todos os crentes terão os dons espirituais que gostariam de ter, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo dá àqueles que quer, ele distribui como quer. Então é possível que na relação dos dons espirituais, que são diversos, pelo menos no capítulo de número 12 de 1 Coríntios, que é a leitura da nossa lição de hoje, Paulo elenca ali pelo menos 9 dons diferentes. Nós vamos daqui a pouco citá-los. É possível que você esteja nos assistindo agora e dentro, no seu interior, diga assim: eu tenho um desejo de ter os dons espirituais em minha vida. Busque-o. Paulo disse que nós devemos buscar. O capítulo de número 12, versículo 31, Paulo diz: procurai. A palavra procurar pode ser substituída aqui, esse verbo, pelo verbo buscar. Busque. Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abre-se-vos-á. É preciso buscar, é preciso querer. Tudo está ligado ao querer, ao buscar. Mas o apóstolo São Paulo não fala apenas de conhecer os dons, de buscar os dons, mas ele fala de zelar pelos dons. É interessante a Bíblia. A Bíblia ela é completa. A Bíblia ela traz respostas para as nossas indagações em todos os aspectos da nossa vida. O apóstolo Paulo, nesse mesmo versículo de número 31, diz: portanto, procurai. Mas depois ele diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ora, se o apóstolo manda conhecer, se o apóstolo Paulo ensina a buscar, ele ensina também a zelar pelos dons. O que é zelar? Zelar é cuidar,
é manutenção. É possível que alguém que nos escute nesta manhã de domingo, neste culto no lar, tenha recebido determinado dom espiritual, mas neste exato momento não o exerça mais. E de repente faltou zelo da sua parte, faltou um cuidado da sua parte. É preciso entender de que quando Paulo diz procurar com zelo, ele está dizendo, olha, cuide. Porque o dom espiritual é algo que é dado pelo Espírito, mas que precisa de uma manutenção, de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra, de santificação. Uma quarta advertência que o apóstolo Paulo nos dá a respeito dos dons espirituais está no capítulo 14 e o versículo 12, da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Ele diz assim: assim também vós, como desejai os dons espirituais. Observe que é preciso desejar, não é? Será que você tem desejado os dons espirituais? Será que você tem essa necessidade de buscar e dizer, Senhor, eu desejo os dons espirituais? O apóstolo Paulo diz isso. Assim também vós, como desejais os dons espirituais. Deseje os dons espirituais nesta manhã. Glória a Deus. Deseje, mas além de desejar os dons espirituais, Paulo diz assim, procurai. Volta àquela temática lá do início, é preciso procurar, buscar. Aí Paulo diz, procurai abundar neles. Mas abundar em quê, Paulo? Ele já disse, nos dons espirituais, para a edificação da igreja. É preciso conhecer os dons espirituais, não ser ignorantes a respeito disso. E para não ser ignorante, é preciso buscar experimentar isso, porque conhecimento fala de relacionamento. Paulo diz que é preciso buscar, zelar, desejar, mas Paulo diz que é preciso querer ser abundante. Paulo diz, procure ser abundante nesses dons. Você, querido irmão, que de repente nos acompanha nesse momento e faz parte de uma denominação evangélica séria, mas que entende que os dons espirituais ficaram apenas para o primeiro século da igreja, eu quero lhe dizer uma coisa, que você é sim um servo de Deus, uma serva de Deus autêntica, que vai morar nos céus, isso eu não tenho dúvida, se você segue a palavra de Deus como ela é. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, você está perdendo algo maravilhoso, que é a possibilidade de experimentar no já e agora estes dons espirituais. Isso não tem nada a ver com salvação, volto a dizer, porque aquele homem que estava ao lado da cruz de Cristo, aquele ladrão que morreu, foi crucificado, ele se arrependeu dos seus pecados e Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele não exerceu nenhum dom espiritual. Veja que os dons não têm nada a ver com salvação, mas ele também não teve como experimentar o gozo, a alegria de estar experimentando os dons espirituais para esse momento. O apóstolo São Paulo diz que esses dons devem ser abundantes. Esses dons, além de ser abundantes, devem ser exercidos com cuidado. Porque no capítulo de número 14, versículo 32, Paulo nos mostra de que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Nós devemos entender também que alguém não pode se valer dos dons espirituais e fazer aquilo que quer. Não, é preciso ter uma autodisciplina. Os dons é preciso ser exercido com prudência, com decência. É por isso que no versículo número 40, Paulo disse assim, no capítulo 14 de 1 Coríntios, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Olha aí. Ter os dons espirituais não é sinônimo de bagunça espiritual. Não. Ter os dons espirituais fala de decência, de ordem.
não é? Nós, pentecostais, por exemplo, temos essa experiência na nossa história de que em algum momento aqui ou acolá, algum grupo, não é? No pentecostalismo clássico, pode ter sim, de repente, saído em algum momento daquilo que é decente e ordeiro. Mas não é isso que nós queremos ensinar nesta manhã. Nós queremos dizer que ter dons espirituais não é sinônimo de bagunça espiritual, de desordem, de descontrole, de êxtase, de perda de memória. Não, não é isso. Mas é experimentar aquilo que Deus tem de bom para nós. A Bíblia nos ensina que não devemos desprezar os dons espirituais. Quantos desprezam os dons espirituais? O apóstolo Paulo, ele nos ensina sobre isso, sobre o desprezar os dons espirituais. O apóstolo São Paulo nos fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o verso de número 19 e o verso de número 20, o apóstolo, em primeiro lugar, diz assim: não extingais o Espírito. O que é extingar aqui? Quando o apóstolo disse não extingais, é não apagueis o Espírito. Quantos têm apagado o Espírito? O que seria então apagar esse Espírito? É não promover a busca pelos dons. É não crer na atualidade dos dons para hoje. É não dar vazão aos dons espirituais. Isso é, entre aspas, apagar o Espírito. E é por isso que em 1 Tessalonicenses 5,19 o apóstolo diz: não extingais, trocando a palavra, não apagueis o Espírito. No verso de número 20 ele diz: não desprezeis as profecias. Veja que profecias aqui está relacionada, se você olhar no contexto anterior do texto, ao dom de profecia. Tanto é que ele manda julgar. A profecia aqui não é a profecia da palavra, porque a palavra não precisa ser julgada. A palavra não precisa, porque ela em si é a palavra. Mas Paulo está falando aqui sobre a profecia como um dom. Então observe que Paulo usa aqui dois verbos. O verbo extingar ou apagar e o verbo desprezar. Não desprezes o dom do Espírito Santo. Quantos têm feito chacotas dos pentecostais? Quantos têm feito até brincadeiras mal-humoradas, desrespeitosas, maliciosas com os pentecostais sérios? Eu quero dizer nesta manhã que se você decidir respeitar, se você decidir acender o Espírito, você vai ver como é bom experimentar os dons espirituais. Os dons espirituais, eles trazem edificação à igreja, como já falamos, conforto à igreja, mas trazem também prazer à igreja. Sinta a chama do Espírito Santo em você hoje. Abra espaço para que o Espírito possa fazer isso, em nome de Jesus. E eu quero, em último lugar, dizer a última advertência que a Bíblia nos faz sobre os dons do Espírito é quando Paulo escreve sua carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e o verso de número 39. O apóstolo diz assim: portanto, irmãos, procurai, veja que o verbo procurar, buscar, em relação aos dons, sempre está presente na teologia paulina. E ele diz assim: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Há quantos têm proibido os dons espirituais em alguns arraiais evangélicos. Proibido o Espírito Santo de agir. É por isso que falta milagres em muitos lugares. É por isso que faltam prodígios, maravilhas. É porque o Espírito tem sido proibido. É porque o Espírito tem sido apagado. É porque o Espírito tem sido desprezado. Francis Chan, que é um autor de um livro chamado O Deus Esquecido,
ele escreveu uma obra falando sobre o Espírito Santo. E ele disse que em muitos lugares o Espírito Santo tem sido esquecido. Mas que esta manhã de domingo seja uma manhã de avivamento na tua vida. Que você possa despertar e dizer, eu vou buscar, porque o apóstolo ensinou que eu devo buscar. Eu vou buscar, mas vou buscar com zelo, eu vou abundar nos dons, porque a Bíblia diz isso. E se até hoje você apagava este Espírito, se até hoje você desprezava esse Espírito, se você proibia, como Paulo diz, não proibais, se você proibia, que você mude de ideia. Que esta manhã seja uma manhã de avivamento na sua vida. Que esta manhã seja uma manhã de Pentecostes, de um Pentecoste verdadeiro, de um Pentecoste bíblico, teocêntrico, Deus no centro, cristocêntrico, Cristo no centro deste pentecostalismo, pneumatocêntrico, que o Espírito Santo esteja no centro desta mensagem. Receba em nome de Jesus, onde você está aí, um avivamento. Se você começar a sentir uma alegria dentro do seu ser, não é outra coisa a não ser o Espírito Santo acendendo a chama que estava apagada. Se você que está me ouvindo está sentindo algo diferente, comece a glorificar a Deus, porque você pode agora, nesse momento, ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas, e experimentar os dons espirituais que estão à sua disposição. Seja em nome de Jesus revestido de poder agora, onde quer que você esteja. E se você começar a falar em língua estranha, não tenha medo, é o Espírito Santo acendendo em ti aquilo que estava apagado. Nesta manhã, em nome de Jesus, receba esta virtude. Concluímos agora, neste momento, dizendo de que os dons espirituais estão à sua disposição. E nós vamos fazer uma oração agora. Eu sinto a orientação de Deus para fazer isso. Mas uma orientação, sabe para quê? Pedindo a Deus os dons do Espírito Santo. Pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo. Você crê que Deus pode lhe batizar em casa aí agora? Você crê que está sozinho, quem sabe, nessa portaria, dizendo, Senhor, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Você crê que Ele pode fazer isso agora? Eu quero lhe convidar a orar. Se você pode ficar em pé, fique. Se você quiser ficar sentado, fique, deitado, onde quer que esteja. Eu vou convidar aqui o presbítero, companheiro, Jonathan Lucena. Eu quero orar, presbítero, com o Senhor. Vou pedir que o Senhor ore. Nós vamos erguer nossas mãos agora em direção a esta câmera que está aqui na frente, que simbolizará a pessoa que está nos assistindo. E eu creio, presbítero, que nessa oração que o Senhor vai fazer, Jesus pode batizar com o Espírito Santo hoje de manhã. O senhor crê? Eu creio também. Eu também. E se você que está nos ouvindo crer nesta palavra, você pode receber a virtude do Espírito Santo agora. E os dons do Espírito Santo que acompanharão esse batismo podem alcançar a sua vida. Presbítero, vamos orar? Vamos orar. Em nome de Jesus. Oremos juntos. Querido Deus, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Pela Tua palavra ministrada nesta manhã, Pai, Senhor. Nós queremos te pedir, cremos e confiamos de que as Tuas boas os dons mãos espirituais, Senhor, agora, são para Senhor. nós. A Tua palavra se nos revela. Sim, Deus. E cremos que Tu podes nesse instante, Traz, Senhor. Ó Deus, o batismo, Ó Deus, com o batizar no Espírito Santo os Teus filhos que estão Traz, espalhados Senhor, dons por várias aos teus regiões filhos. deste estado, outros que estão fora Dons do de país. profecia. Tu és poderoso, Senhor, para derramar Dons do de poder do Teu variedade de Espírito línguas. Santo, distribuindo Dons dons de espirituais, para que os Teus filhos prodígios, possam de continuar cura. sendo utilizados, ó Deus, com mais Dons, ousadia, Senhor, para a glorificação do Teu conhecimento e da nome. ciência da Tu és palavra, poderoso, Senhor, como a de Tua palavra nos interpretação de diz. línguas, O Senhor, Teu de Espírito discernimento Santo de tem espíritos. liberdade nesta manhã. Dons Para de aqueles que curar, ainda não são Senhor. batizados, Tu podes batizar. Reveste a tua igreja Aqueles que agora, já são Senhor. batizados no Espírito Santo, Sim, Tu podes Deus. conceder dons espirituais Aqueles agora, que Senhor. ainda não Fortalece receberam, a Senhor, Tua o batismo, igreja, Tu pode Senhor, batizar com este agora, presente do alto. No nome Tu de podes Jesus, usar Tu os Teus tens filhos, poder para fazer que o isso, Teu Senhor. poder seja evidenciado, Porque a Tua Senhor. palavra é Que a verdadeira. manifestação do Teu A Tua Espírito palavra Santo é fiel, seja Senhor. evidente no meio do Teu povo, Nós te clamamos na agora, vida dos Teus Deus. servos, aqueles que creem, Sim, Senhor, Senhor. que possam testificar Esses de dons que é pra estes hoje, dons são Senhor. para a Esses dons é atualidade. pra agora. Desde já queremos Te apresentar dons a é pra cada um dos Teus atualidade, filhos. Senhor. A Confiamos Tua em Ti igreja. e desde já queremos Te agradecer. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, presbítero Jonathan Lucena. Queremos aproveitar também e agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, por essa oportunidade, ao nosso superintendente, pastor Nadi Jackson, e dizer a você que, se Jesus não voltar,
domingo tem mais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós agora e para todos sempre. Amém e amém.